Boa noite, 19 horas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RH Week, esse super evento da Escola Conquer e do Conquer Company, a unidade de negócios voltados para as empresas, para os nossos RHs. Seja bem-vindo aqui a esse evento. A gente está super animado para essa semana que está só começando, né? Então, queria Isso dar as aí. boas-vindas aqui para todo mundo que está em diversas partes do Brasil ou do mundo. Esse evento é co-criado aqui com a gente, então fica super à vontade aqui para trocar, colocar suas opiniões e trocar com a gente, construir sobre um baita tema que é sobre liderança e o papel do RH de forma bem estratégica na cultura, na colaboração e no engajamento. Para você que está chegando agora, eu sou a Aline Gomes, sou head da Conquer Company, diretora também do Gente Gestão da Conquer e sócia da Escola Conquer. Uau! E eu sou o Rodrigo, o head comercial da Conquering Company, e neste primeiro dia nós vamos falar sobre pipeline de liderança, princípios e desafios nos desenvolvimentos dos líderes. E eu não poderia deixar de agradecer também, esta noite, as nossas intérpretes de Libras que estão aqui nos acompanhando para deixar essa experiência mais acessível. Meu muito obrigado a Ruth Santana e a Ellen Marinho que estarão nessa edição do RH Week. Muito bom, Rô. A gente está aqui com muita energia. E para começar, eu quero aqui dar as boas-vindas aqui. Quero que vocês, por favor, vão colocando aqui para a gente, né, o seu boa noite nos comentários aqui no nosso YouTube. Por favor, vão colocando aqui para a gente. Dá qual que é a sua cidade, qual o lugar que você está, né, acompanhando aqui esse RH Week. Agradecer aqui todo o time aqui do Conquer Company, da Escola Conquer, que está nos apoiando em todo esse evento. Então, quero dar a boa noite aqui, ó, para Marta, para Cláudia, Rosenberg, Andressa, a Isabel, a Vanessa que está chegando, a Suzy, o Francisco. A gente está super feliz de estar recebendo vocês aqui, então é um prazer trocar um monte. Então vamos dizendo aqui para a gente, né? Se está ouvindo, ó, o pessoal está falando que é a Sabrina que está ouvindo e vendo bem. Aqui, ó, galera do Rio de Janeiro, BH, Pindamonhangaba, Itumbiara, Goiás, Fortaleza. A gente está bem feliz aqui com esse evento de ter vocês participando. Então fica bem à vontade aqui para colocar seus comentários aqui com a gente. E também não esqueça que ainda dá tempo de compartilhar esse vídeo, essa transmissão com os seus colegas, seu RH, com aquele líder que você trabalha diariamente. É um evento imperdível, nós vamos ter muitas trocas aqui, muito conteúdo legal. Então, copia o link, manda no grupo do WhatsApp para aquele seu colega, aquele líder, aquele RH que precisa ouvir o que a gente vai falar aqui hoje, amanhã e também quarta-feira, 3 grandes dias de RH Week. Muito bom, Rô. E a gente está aqui, ó, trazendo alguns recados bem importantes para a sua experiência. Como o Rô falou, compartilhe com a sua rede. Também, se acontecer alguma coisa, gente, porque quem sabe faz ao vivo aqui, né? Então a gente pode acontecer de cair, de repente acontecer alguma coisa com áudio, vídeo. Então, se acontecer isso, é só você dar uma atualizada na sua página, que a gente já retoma e já constrói aqui de novo. Então, também se acontecer alguma coisa aqui, ó, manda nos comentários aqui pra gente, que a gente já se conecta. Além disso, é bacana você, se você fizer um post aí no LinkedIn, nas suas mídias sociais, no Instagram, não deixe de marcar o @Conquering Company e Escola Conquer para esse baita evento. Vai ser super bacana compartilhar e eu já vou fazer um spoiler aqui, hein? Que nós vamos ter muita ferramenta mão na massa para te apoiar no seu desenvolvimento da sua liderança e RH, no desenvolvimento de todas as lideranças, independentemente do pipeline que essa liderança esteja. Além disso, né, se você quiser aí papel e caneta, tirar foto, a gente também vai compartilhar muito conteúdo mão na massa. E óbvio, para quem nos acompanhar aqui até o final, nós vamos ter aqui uma baita surpresa aqui para vocês, que é um lançamento muito massa do Conquering Company. Ótimos pontos ali. E também é importante falar dos nossos parceiros aqui, né? A Feeds, que é uma plataforma de desenvolvimento e engajamento de colaboradores. Nela você consegue trabalhar PDI, pesquisa de clima, avaliação de desempenho, tudo numa única plataforma. E também a Vitude, que é um parceiraço nosso da Conquer, que eles trabalham saúde mental como ninguém nas empresas, com psicólogos online. Então você, pessoa física, você, pessoa jurídica,
pode aí fazer uma parceria com a Vitude. E claro, não posso deixar de falar da Conquering Company. Como a Aline fez a introdução lá no começo, a gente já fez projetos de educação corporativa para mais de 600 empresas. Programas de liderança, palestras, workshops, team buildings para soft skills, inovação, liderança, entre outros temas. A gente já trabalhou com mais de 250 colaboradores dessas mais de 600 empresas. Então, sim, estamos levando metodologia Conquer, mão na massa, para todas essas grandes empresas do Brasil e também do exterior. Muito bom, Rô. A Escola Conquer, né, a Escola de Negócios da Nova Economia, já acelerou mais de 2 milhões de alunos, como o Rô falou, em mais de 80 países e mais de 250 mil pessoas só aceleradas com o Conquering Company, então a gente está bem feliz. E queria trazer já aqui, né, que nós vamos discutir no primeiro dia sobre pipeline de liderança, onde nós vamos falar aí, né, quais são os desafios. E eu queria já começar trazendo os nossos convidados aqui para dar um oi. Então, quero apresentar os convidados para eles começarem a dar um oi, fazer esse esquenta. Então, vão mandando suas perguntas aqui para os nossos convidados, que eu tenho certeza que nós vamos trocar e aprender muito com eles. Então, vou pedir, por gentileza, de trazer na tela aqui, para a gente já começar. Quero trazer aqui e apresentar o André, que tem mais de 20 anos de experiência profissional, com passagens por empresas como Nestlé, PepsiCo e desde 2009 ele atua na área de desenvolvimento organizacional. Atualmente é Head de Gestão de Talentos, Desenvolvimento Organizacional, Aprendizagem na Clariant América Latina. Além disso, e também tem tudo a ver com liderança isso, ele pratica judô e jiu-jitsu como forma de manter uma vida equilibrada. Obrigada, André, e dê uma boa noite aqui para a galera, por favor. Obrigado, boa noite, Aline, Rodrigo, boa noite a todos que nos acompanham. Será um prazer aqui trocar com vocês. Já começamos com alta voltagem com essa música que eu adoro aí, já deixou a gente preparado aqui para começar a trocar. Excelente, muito bom. Boa! E também gostaria de apresentar a Tatiana Villefort. Tatiana tem mais de 24 anos de atuação na área de recursos humanos, sendo os últimos 15 em posição executiva em empresas nacionais e multinacionais. Ela também é mentora, membro do board de RH da AC Minas Board, representante da PLI Global no Comitê de Diversidade e Inclusão e atualmente é diretora de RH e Facility Américas na Petronas. É isso mesmo, Tatiana? Por favor, bem-vindo e boa noite. Boa noite, obrigada, Rodrigo, obrigada, Aline. Prazer, André, a gente está junto aí nessa rodada de conhecimento e trocas de experiência. Acho que vai ser um momento muito rico para a gente também, né? Eu falo que a gente está aqui para aprender junto também, não é só para compartilhar, não. Perfeito. Vamos lá. Bora lá, então, vamos começar. E nós comentamos aqui que nós vamos falar aí em 3 dias do RH Week sobre liderança. Quais são os desafios? Então, eu vou começar, né? Nós temos 3 partes aqui. Eu vou apresentar alguns dados, nós vamos ter aí troca aí com os convidados e nós vamos trazer uma ferramenta mão na massa e uma novidade para vocês do Conquering Company. Então, vou pedir, por gentileza, para a gente já emendar a primeira pergunta aqui para os convidados, trazendo alguns dados bem importantes sobre esse contexto do dia de hoje de pipeline de liderança. Por favor, vamos colocar aqui na tela os nossos slides para a gente já compartilhar aqui com vocês algumas informações. Bora lá, então. Bem, nós vamos falar, então, né, trazer uma pesquisa começando aqui com a Gartner, falando que apenas 47% dos funcionários confiam que seu gerente pode liderar sua equipe para o sucesso no futuro. Esse é um desafio que você tem, né, com relação à sua liderança? Além disso, nós vamos compartilhar um outro slide aqui, né, que fala que 43% dos gerentes não recebem um treinamento específico ao cargo no seu primeiro ano de trabalho. Então, você é RH, você é líder, como que está o seu plano de desenvolvimento para não só aculturar esse líder, mas também trabalhar aí o repertório dele, o engajamento com foco em cultura? Com base nisso, a gente vai falar aqui do pipeline de liderança, que é o tema do primeiro dia aqui, onde nós vamos falar dos principais princípios, né? Quais são os princípios e desafios de cada etapa de desenvolvimento.
Pensando nisso, né, quero trazer os nossos convidados aqui, né, uma pergunta geral para a gente esquentar. De um lado, nós temos times que são desconfiados com o futuro do negócio, é muita mudança. De outro, nós temos líderes que não se sentem e não estão preparados diante de tantas mudanças para lidar com tudo isso. Queria te perguntar para vocês aqui, Tatiana e André. Vocês enxergam uma relação direta entre baixa confiança dos times e falta de capacitação e preparo? Como é que é, né? Como é que é equilibrar essa balança? Eu vou começar aqui, viu, André? Vamos lá. O que eu posso contribuir aí, né? Eu vejo que tem uma relação sim, mas a gente tem que fazer alguns filtros, né? Tem algumas peneiras que a gente tem que passar por aí. Né? De todas as empresas que eu trabalhei, não tem uma fórmula única. Cada empresa ela tem uma característica, uma competência essencial de liderança. Então, você tem que estar sempre buscando o seu autodesenvolvimento, a empresa sim te preparando. E não tem um pacote mágico, um treinamento que você fala assim, nossa, esse aqui dá para todo líder. Né? Você tem que ter um PDL, vamos dizer assim, um programa de desenvolvimento direcionado para a liderança. Igual tem o PDI, né? Para você ir direcionando essa coxa de retalho que é necessária para a sua empresa. É muito interessante porque a questão da baixa confiança e da relação de confiança é um assunto que eu tenho pesquisado muito e eu até fiz um post no meu LinkedIn hoje, foi muito legal, os feedbacks, né? Como que influência e liderança, elas estão bem misturadas e ligadas, né? Então, quando um líder, ele precisa de ser um bom influenciador, ele tem que direcionar a pessoa para o lugar que ele quer chegar, que é a mesma coisa, muito parecida, dependendo do ponto de vista da abordagem da liderança. Mas isso não acontece se você não demonstra seu caráter. Então, eu acredito muito que você demonstrar e praticar os seus valores, e a empresa, quando ela tem na cultura, vocês estão vendo o meu pano de fundo aí, na tela, são os valores culturais da empresa que eu trabalho. O nosso treinamento, a nossa conversa, o nosso engajamento e o nosso reconhecimento interno, ele é nos nossos valores culturais. Então, quando eu falo que eu quero que todo mundo, de todos os níveis, speak up, fale, eu, como líder, eu tenho que dar exemplo. Se as pessoas não falam, eu tenho que pedir, eu tenho que estimular. Então, eu acho que aquele jogo de cadeiras, né? É a rodada dos pratos, né? Eu tenho que estar o tempo e tempo equilibrando o prato numa intensidade, numa velocidade que dê esse dinamismo e esse sentido para a liderança. Tá bom? Muito bom. Legal. E também, seguindo aqui essa linha, tem essa ligação, né? Eu vejo que tem essa ligação, mas nessa coxa de retalhos que a Tatiana falou, tem, eu acho que um fator e comportamento que é chave nesse processo, que é a vontade de fazer acontecer. Né? Então, quando você fez essa pergunta, Aline, assim, outras perguntas já me vieram à cabeça. Então, esse preparo da liderança, né? Quando que ele foi feito? Em qual contexto? Que tipo de experiência esse líder tem? Né? Como isso vai agregar a essa nova realidade, né, que nós vivemos? Quais são as conquistas, os fracassos, enfim, e o que ele aprendeu com isso? Às vezes a gente lida com situações de pegar um currículo e falar assim, nossa, essa pessoa é perfeita para essa posição de liderança. Mas aí a gente nota que ao longo do tempo esse match, né, entre ele e a equipe não acontece. E aí a gente tem esses números que você compartilhou da Gartner também. Né? Então, por que será que isso acontece? A confiança demora um tempo para se construir. Né? Então, o líder tem que ter consciência disso. E se não tiver a capacidade de mostrar isso, né, na prática, a coisa não anda bem. Então, mesmo ele não sabendo como fazer e tudo mais, ele pode aprender. Né? Aqui, em um dos treinamentos que nós fazemos sobre feedback, sobre liderança, a gente cita uma coisa que chama equação da confiança. Não sei se o pessoal já conhece, mas fica aqui a primeira dica. Né? Isso está no livro que foi relançado no passado, na verdade, que chama The Trusted Advisor. Né, que fala que a confiança é um conjunto de credibilidade, confiabilidade, intimidade dividido pela auto-orientação. Então, assim, se tem esse equilíbrio sendo feito no dia a dia, a confiança acontece de uma forma mais estruturada, né, e consistente.
Se não acontece, então, com certeza, né, esse líder e essa equipe terão bastante dificuldades em, vamos dizer, lidar com todas as situações. O que impressiona em tudo isso, né, entre esses 3 fatores aí, confiabilidade, confiança e credibilidade, é o fator de baixo, né, o quanto o líder está disposto a servir, né, e não pensar nele mesmo. Então, esse é um grande desafio que eu vejo nessa primeira formação aí da liderança. É bem importante, porque a maior parte dos nossos clientes, né, Rô, tem bastante esse desafio de equilibrar confiança, engajamento, cultura, que até a gente vai falar nos outros dias do RH Week, mas é muito trazer esse repertório, né? Então, confiança tem a ver também do quanto que a gente está trazendo a vulnerabilidade do próprio líder, o quanto o líder ele está falando dos próprios erros, ele está falando da jornada dele, ele também tem um espaço aqui para integração, para criar esses rituais de integração. Então, ter um programa de formação desses líderes que vai trabalhar a vulnerabilidade, a gente vai falar de antifragilidade no terceiro dia aqui, de ter um espaço para inovação, olhando para cada um dos desafios de pipeline, né? Então, a pessoa que está no começo da liderança, ela tem muito que aprender, né, a confiança com ela mesma para engajar outras pessoas, numa média liderança ali, para gerar rituais, independentemente se você está no presencial, no híbrido, no remoto, de como você traz essas pessoas com exemplo, né? Muito importante a gente mostrar aqui, né? Propósito só faz sentido se tiver movimento. E também na alta liderança, pensando de que maneira que a gente escala esse negócio, mas também aí com formação desses novos líderes, né, Rô? E eu lembrei de um caso de um cliente nosso que numa reunião ele colocou que a liderança não estava casada com a cultura da empresa. Fizeram uma pesquisa em que os líderes falavam que a cultura era de uma forma, os outros líderes falavam que a cultura era outra coisa, era de uma outra forma. Isso refletia nos liderados também. Então, um dos pontos, dos módulos que a gente colocou ali, das dores que esse RH colocou para a gente, era como que a gente cria cultura, ritos de gestão e de cultura dos líderes baseado nos valores, na cultura da empresa, né? Fez um trabalho com a liderança e da liderança com os liderados, porque se a liderança não sabe qual é a cultura da empresa nessa pesquisa, você imagina dos liderados. Então, trabalhar ritos de cultura, e aí a periodicidade é a liderança, a empresa que vai combinar com o seu time, né? Não necessariamente em toda semana, cada quinzena, todo mês, mas puxar o que a cultura a flora, né, da empresa, o que é a cultura da empresa e como a gente trabalha isso em ritos culturais. Não só depositar, e aí vou fazer um gancho para a próxima pergunta para o André aqui, mas não só depositar a cultura, a responsabilidade de trabalhar isso para o RH, mas também para a liderança, né? O RH é o chapéu da cultura, mas o líder é que faz exercer no dia a dia junto com os seus colaboradores. Aí, já aproveitando, André, já queria fazer um gancho, porque quando a gente fala de desenvolvimento de líderes, né? A gente tem o RH como estrategista, mas tem os líderes ali que eventualmente buscam potenciais líderes dentro do time dele ou dentro da companhia, analisam ali quem pode exercer um papel de liderança que ainda não exerce, e muitas vezes existem alguns conflitos. Como que a gente cria essa sinergia entre a RH e a liderança para que seja uma via de co-construção entre as duas áreas? Entre as duas áreas, não, entre a liderança e o RH da companhia, na verdade. Uhum. Sim, eu acho que o papel do RH nesse processo, né, primeiro, realmente assim, fazer parte da estratégia da empresa. E aí fazer parte significa conhecer quais são as prioridades, as necessidades do negócio, quem são esses clientes, como o negócio ganha e perde dinheiro, etc. Porque o RH ele acaba sendo um habilitador da cultura e do propósito da empresa. Então, assim, para nós aqui na Clarity, o nosso propósito é fazer a grande química através de pessoas e do planeta, né? Por trás dessa mensagem, né, de uma linha, tem muito valor agregado. Tem a questão de sustentabilidade, a gente tem a questão do respeito, a gente tem o nosso código de ética, que é disponível para todos que querem consultar, tanto colaboradores quanto clientes ou qualquer pessoa que pode consultar. Então, assim, isso é a premissa para que o RH crie algo maior do que simplesmente soluções RH.
e gere esse engajamento por parte da organização, né, da liderança e de todas as pessoas. Então, isso vem trazer, assim, falar a língua, né, das pessoas, falar de quem decide, demonstrar suas ideias e como esses projetos vão habilitar a empresa a permanecer ativa, né, assim, falando em sustentabilidade. Quer dizer, as nossas ações não devem ser somente ações reativas, né, do tipo assim, olha, a coisa agora precisa melhorar, né, a gente precisa pensar constantemente no futuro. Isso vai gerar mais engajamento. Sempre que ouvimos esses parceiros, trabalhando de forma colaborativa, é esse resultado que dá. Assim, a tendência é ser muito mais positiva. A Tatiana comentou uma das iniciativas dela, que é o Speak Up. E, por coincidência, nós estamos assim, num processo bastante forte nesse momento, que também chama Speak Up, inclusive, né? Que visa realmente criar esse espaço aí para que as pessoas tragam e colaborem mais. Então, assim, a empresa, ela não é só a liderança, ela somos todos nós, todos têm algo a contribuir, né? E modificar essa cultura por uma cultura mais colaborativa vem de uma ação, né, protagonista do RH. O RH precisa fomentar isso o tempo todo, né? E não assim, vamos lançar uma iniciativa e depois deixar para ver o que acontece. Não, somos os agentes realmente da mudança que esperamos que aconteça. Muito bom. Precisa abrir as iniciativas, mas também gerar acabativa, né? Então, eu abro muita coisa, muitas frentes de trabalho, né? O RH com várias demandas, mas ele precisa ter acabativa, primeiro, para estar perto do negócio. Então, eu falo muito aqui para o time de gente de gestão: mergulhe no negócio, entenda do negócio, fomente, provoque o negócio, mas, ao mesmo tempo, abrir a liderança, ser responsável por abrir esse canal para inovar e gerir mudança através de ideias. Isso é muito bacana e tem muito a ver com a alta liderança, que é um gancho que eu vou pegar aqui para perguntar para a Tatiana. Assim, quando a gente fala de treinamento, às vezes a gente fala dos pipelines de liderança, a gente tem a primeira liderança, a média, mas tem também o C-Level. O C-Level também precisa de desenvolvimento, né, Tatiana? Então, a gente também precisa engajar essa galera. E aí a gente tem 2 desafios com o C-Level. Primeiro, a gente precisa aprovar esse orçamento, desse investimento em pessoas, de colocar ali, né, people centricity ali, as pessoas no centro, mas também fazer com que esses líderes também venham para essa agenda de desenvolvimento. Então, como que prioriza, né, principalmente essa temática com o C-Level, para que eles também olhem para essa retroalimentação da cultura da liderança? Porque às vezes a gente cai numa cilada de não preciso, tem 20 anos de liderança, tal. Como é que você faz isso também no teu dia a dia, né, e na sua jornada, e aí não só na Petronas, mas nas trocas também aí que você tem com os líderes, e principalmente do C-Level? Perfeito. É muito interessante, Aline, porque, por exemplo, na empresa que eu trabalho, a gente começa isso sempre no ano anterior, né? Então, a gente já começa encerrando o ano com o ano engajado, o ano seguinte engajado. Então, quando a gente encerra o ano, a gente tem alguns fóruns para falar de resultado de performance, de pessoas, de sucessão. É quando a gente revisita todos aqueles pilares e aqueles processos, né, que se a gente realmente não conversa, fica muito bem escrito, muito bom no PowerPoint, mas muitas vezes na gaveta, né? E realmente o esforço que a gente tem é de tomar as decisões que são práticas e que agreguem valor e que são necessárias. Então, são compromissos assumidos no final do ano passado e que vão acontecer esse ano. Então, o ano já começa acontecendo, né? Por exemplo, eu já estou fazendo o budget do ano que vem agora, em maio, junho, do outro ano, né? Eu já estou planejando os treinamentos para o outro ano, esse ano. O ano ainda está acontecendo. Então, quando a gente assume esse compromisso, tem alguns fóruns importantes, como os programas de diversidade e inclusão, os treinamentos macros, e aí a hora que a gente fala para os líderes e fala assim, diretores, e aí os gerentes mais sêniores, e com vocês, e com a gente, né? E aí eu me incluo, o que nós precisamos, o que nós vamos dar conta. E quando eu falo desse trabalho individualizado, é porque cada um tem a sua musculatura já preparada, e a gente tem que estar reciclando, né, refrescando os conhecimentos. Mas se a gente vê uma certa resistência, eu falo assim, não, porque eu não tenho agenda, porque eu não... Eu falo assim, gente, será que não está na hora de uma mentoria reversa? Será que não está na hora de eu colocar uma pessoa mais jovem do seu lado? Porque não está batendo muito com a cultura, né, com o que a gente está precisando. Então, o tempo inteiro, eu falo que o papel nosso como RH é provocar.
né? E aí a gente tem que ter realmente uma coragem para agir e para falar, né? Que são 2 valores culturais muito importantes na minha empresa. Então, eu tenho que, em alguns momentos, chegar e falar assim, olha, isso aqui precisa acontecer, tem que acontecer, me ajuda, né? Faz parte da nossa estratégia, do nosso propósito. Agora, a missão do RH é incansável, né? Eu falo que o meu grande recado para os meus colegas é desista de desistir, porque o dia que desistir chegar, a nossa missão acabou dentro da empresa, né? E o desafio é esse: se lidar com o ser humano fosse fácil, né, o mundo e essas coisas vão ser bem diferentes. Então, é o conversar, é o educar. Eu falo que a competência do século, né? Eu vejo que a pandemia chegou para mostrar o tanto que comunicação é importante. A comunicação, do jeito que ela é recebida, ela é tudo, né? Daí para frente, você sabe tudo se vai dar certo ou se não vai. Então, se a gente pode investir, aí eu falo, né? O planejamento, o calendário anual, né? O treinamento específico para líder por nível de liderança, um líder insight para vir aquelas pessoas do mercado inspirar a sua equipe, os próprios líderes palestrando para os funcionários. A gente tem o Talks, o CEO Talks, o Senior Manager Talks, né? Eu falo um pouco inglês, porque a gente trabalha sempre em inglês, né? Então, mas como que é importante as pessoas verem e ouvirem que eu tenho medo, que eu não sei tudo, né? Então, isso tudo eu acho que é um pacote que a gente tem que carregar junto aí na nossa missão e no nosso propósito. Isso é muito importante você estar falando, né? Desculpa, André, você ia comentar alguma coisa? Não, eu ia comentar também, né, assim, essa parte do engajamento do C-Level, às vezes, assim, tanto nas outras empresas também, a gente cria, às vezes, na nossa cabeça de RH, uma situação que o C-Level está muito distante da gente, né? Então, assim, isso precisa ser quebrado, de alguma forma. E de uma forma, né, uma forma de se quebrar isso é convidando o C-Level a participar das nossas soluções. Então, assim, um exemplo prático aqui, programa de mentoria. Assim, essas pessoas são pessoas que, assim, desenvolvem muita experiência, passaram por várias situações, entregaram vários resultados, projetos, etc. Quer dizer, e esse conhecimento dificilmente a gente encontra na prateleira. Então, assim, a gente precisa aproveitar esse conhecimento dessas pessoas para gerar esse desenvolvimento interno. E essa aproximação, através, por exemplo, de um programa de mentoria, assim, é um negócio assim incrivelmente positivo, né? Compartilhando recentemente, a gente fez alguns fechamentos de ciclo de programas de mentoria e, assim, a satisfação em ver o depoimento de uma líder sênior da companhia falar sobre o seu mentee, falar sobre o que ela aprendeu também no processo, é um negócio, assim, que eu quase uso um lenço para assim, enxugar as lágrimas, tanta emoção. Total. Porque aí você vê, assim, é um trabalho de formiguinha, não são todos que são engajados dessa forma, mas, que nem a Tatiana falou, a gente precisa desistir. Assim, é um trabalho incansável. Todo dia a gente precisa lá estar batendo na porta, convidando, escutando não, né? E pegar esse não, usar como combustível para a gente fazer a coisa acontecer. Isso é trazendo uma ação que a gente faz aqui, né, com a liderança da Conquer. Isso é pauta de reunião de gerencial, né? Sobre agenda de cultura, sobre valores. O tempo todo, os C-Levels aqui na Conquer eles estão falando. Semana passada a gente em reunião falando sobre a importância de cultura. Nós temos o nosso VOA, que é o nosso programa de desenvolvimento aqui dos nossos líderes, e também separado por pipeline, da primeira liderança média e C-Level, e não adianta o dia, nós temos a nossa agenda, ela é prioridade do negócio, né? Ela tá na frente, o nosso desenvolvimento para poder desenvolver e crescer, né? Mais de 70% dos nossos líderes foram todos promovidos dentro de casa, então como é que a gente faz se a gente não capacitar essas pessoas, né? Então o C-Level ele precisa também dessa agenda de desenvolvimento, e a gente também tem um programa com
aulas, né, que tem mentoria também, André, como você falou, é bem massa, assim, porque começa dando exemplo, né, então não adianta ser só discurso, você precisa também fazer isso, e a gente também não sabe tudo, tá aprendendo também, né, e como é que você desenvolve a inovação, a capacidade de errar e aprender com isso, se a gente também não mostra nossas vulnerabilidades, né. É isso. E aproveitando vulnerabilidade, falando também de soft skills, a gente lançou esse ano um checkout de soft skills, onde você consegue fazer ali um check-up de todas as habilidades comportamentais dentro do Conquer RH Clube. É um clube de assinatura mensal e gratuito que todo RH pode se inscrever. Inclusive, vamos pedir para o time aqui colocar no chat esse link para você se inscrever e receber todo mês uma ferramenta gratuita para você, RH, utilizar no seu dia a dia e com os colaboradores, com os líderes também da sua empresa. E a gente fez uma pesquisa e constatamos que 1.500 entrevistados, 1.500 que responderam ali o check-up de soft skills, apenas 16% trouxeram que são fortemente, a liderança é fortemente desenvolvida no seu dia a dia, ali na sua liderança com seus colaboradores. E esse é um número muito impactante. E aí eu queria trazer para vocês dois, como que vocês veem isso no dia a dia de vocês, na empresa de vocês? É uma realidade, não? E qual que é o papel, né, do RH para trabalhar essa liderança cada vez mais forte? Como que vocês enxergam isso? Tá, posso começar essa, Tatiana. Bom, até ano passado, né, as pesquisas de clima, né, as tradicionais pesquisas de clima, avaliavam várias dimensões da empresa. E sempre foram assim muito complexas e as ações difíceis de serem implementadas, né? E muito provavelmente, quando se fala em pesquisa de clima, de quem é a responsabilidade somente, normalmente? Do RH, né? Então, assim, e é muita coisa o RH a fazer sozinho, né? Então, a gente fez uma reflexão, tudo, e a gente mudou, né? Está aprendendo a mudar, e a gente está começando a usar hoje o eNPS, ou seja, o quanto de engajamento os colaboradores têm em relação às coisas que a gente faz, né? E assim, surpreendentemente, assim, eu não posso abrir o número, mas é um número que é muito desafiador para nós, né? Assim, em todos os níveis da organização, e está nos movendo a encontrar soluções diferentes que no passado funcionaram, mas que hoje não funcionam mais, né? Então, assim, definir aquele plano de ação de 252 ações e espalhar e não se fazer mais follow-up, não dá mais. Assim, o dinamismo de hoje, o mundo movimentando do jeito que movimenta, não dá mais, né? Então, toda essa transformação, esses resultados, faz com que a gente pense em criar estratégias, incluindo as pessoas novamente, assim, a liderança. Tipo, vamos falar sobre isso, né? Como que nós vamos resolver esse problema? E não é um problema do RH. O RH, de novo, vai ser um protagonista, mas, assim, vamos trabalhar juntos, né? Isso vai envolver engajamento, clareza nas ações, né? De uma forma mais dinâmica e fluida. Quer complementar? O que eu posso trazer? O que eu posso trazer um pouquinho aqui de experiência lá da Petronas, né? Eu falo que a pandemia ela trouxe alguns aprendizados e um deles foi o seguinte: cada um é responsável pelo seu autodesenvolvimento, né? Então, a autocobrança que a gente tem, então, por exemplo, na hora que eu vejo a frase lá, né, apenas 16% dos líderes consideram que possuem a habilidade de liderança fortemente desenvolvida. Né? Se vocês me perguntarem assim, Tatiana, você é diretora há tanto tempo, cuida de vários países, 4 países, X países, né? Você acha que você está pronta, que você está 100% fortemente? Eu vou falar não. Né? Então, o nível de cobrança que a gente tem de responsabilidade, ele sempre vai ser uma autocrítica muito forte, né? Mas eu acho que quando a gente estava todo mundo naquele barco, naquele mesmo barco, né? Isolado e falando assim, e agora tá todo mundo junto, tira o crachá, né? Liderar, todo mundo é líder de todo o processo, todo mundo tem seu papel, sua responsabilidade, você é gestor de si mesmo, né? Da sua carreira, inclusive. Então, é incrível como que o engajamento e a adesão dos cursos online que a gente tem, de plataformas maravilhosas como a Harvard Mentor, por exemplo, e que estavam subutilizadas, como que o nível de engajamento aumentou.
né? Mentorias, eu faço mentoria também para mercado de trabalho, né? Como que as pessoas procuram, assim, a empresa não está procurando, não, é a pessoa fazendo, buscando por conta própria, né? Então, eu acho que isso também aí é um recado importante aí para trazer. Muito bom, muito bom. Queria trazer alguns comentários da galera aqui, que está comentando, falando que muito bom, que muito massa os insights que vocês estão trazendo, que não adianta, né, só estar no papel, a empresa precisa colocar em prática, né? A galera está falando aqui. E aí eu quero pegar aqui uma pergunta que veio do pessoal aqui. Deixa eu pegar aqui quem que mandou essa pergunta. Que assim, a gente está falando, eu vou fazer uma adaptação da pergunta da Débora aqui. Quero perguntar aqui para ti, Tatiana, assim, a Petronas, né, você olha para muitas empresas, muitos países, né? Mas como é que a gente faz para engajar os líderes quando a gente está falando de uma empresa pequena? Uma empresa ainda, né, que ela está sendo mais robusta, às vezes não tem tantos líderes, ela quer crescer, às vezes até uma startup e tudo mais, ou, né, ela quer crescer, mas ela ainda é pequenininha. Como é que a gente faz aí para desenvolver essa liderança nesses pipelines num escopo ainda menor, assim? Você acha que tem muita diferença? Como que é? Gente, não é tamanho, né? Engajamento não é ligado a tamanho de empresa, números de funcionário, é a forma como você trabalha esses valores, as culturas, os propósitos, né, da sua empresa, aonde você quer chegar nesse ano, daqui a alguns anos, né, no planejamento estratégico. Agora, o engajamento ele é construído. E aí, por que eu acho que o RH ele é a mola propulsora, né? Ele é o lubrificante. Aí eu falo lubrificante porque a minha empresa produz lubrificante, né? Então, é o lubrificante que está no meio das pessoas, né? O RH ele tem que ser a pessoa para falar assim: nós vamos comunicar, nós vamos implantar isso, então nós vamos sentar para conversar. E se a empresa é menor, mais gostoso ainda. Eu gastaria mais tempo. Se hoje eu gasto 1 hora, meia hora com o pessoal da minha fábrica, né? E eu faço questão de walk around, de walk the talk, né? De ter o stand-out com eles mensalmente. Imagina se a empresa fosse menor, né? Eu falo assim, me segura. Então, o que eu acho é que a gente precisa de entender que esse engajamento, essas sessões cuidadosas, para você explicar, não é passar um e-mail, não é uma ligação, não é uma reunião formal, tem que fazer sentido para a pessoa, ela tem que entender aonde que a gente quer chegar e o porquê. E aí é o que eu falo, né? É a demonstração realmente dos valores, né, da empresa, do seu caráter, dos seus valores pessoais, você como líder, as pessoas perceberem que o que você fala, você pratica, que você lidera dando um exemplo, porque você acredita, porque você sabe que é bom, que precisa. Eu posso errar, mas eu recomeço, né? Mas eu estou lá movimentando e tentando fazer dar certo. Eu acho que essa é a essência, sabe? Que pelo menos que eu busco realmente na gestão e na liderança que eu faço dentro da empresa, com culturas diferentes, idiomas diferentes, mas na minha vida também, como pessoa, né? Muito bom. André, queria fazer uma pergunta aqui com relação à tua experiência aí na Clarence, né? Vocês utilizam alguma ferramenta, método para acompanhar o desenvolvimento desses líderes, né? E também para checar qual que é o momento né, ideal para ele avançar nesse pipeline. Então, que indicadores ou ferramentas vocês usam aí para fazer essa medida aí do desenvolvimento dos líderes? Sim, bom, basicamente aqui, a gente acompanha a efetividade das ações de liderança através das avaliações de performance, que é um dos indicadores, né, e a aderência às nossas competências organizacionais, né, através de assessments e fóruns que nós avaliamos essas pessoas, né. Então, isso aí a gente avalia tanto o líder quanto os nossos talentos da companhia. Então, é um processo bastante estruturado, né, que vem sendo, assim, anualmente vem sendo reformulado e questionado sobre essa adaptação que a gente precisa fazer, né, considerando todo esse movimento que acontece de mercado, a gente garantir essa sustentabilidade de talentos, fazer com que as pessoas realmente escolham ficar, né? Então, assim, apesar do termo técnico de RH seja retenção de talentos, eu, particularmente, eu não gosto desse termo, né? Porque é difícil a gente reter alguém, né?
Se a pessoa não quer ficar, a gente pode fazer de tudo que ela vá embora. Então, assim, esse senso de pertencimento que a gente tem que gerar é muito importante, né? Lá no final do dia, sim, avaliaremos a retenção de talentos, avaliaremos o percentual de posições de liderança ocupadas por essas pessoas. Sim, né, em termos práticos. Mas, assim, no dia a dia, a gente acompanha através desses processos. São pessoas que precisam de pessoas por perto, né? Assim, essa pandemia nos trouxe várias lições, e uma delas é a necessidade de estar próximo das pessoas, né? Não no sentido assim próximos geograficamente, estar próximos realmente, assim, participando, gerando empatia, entendendo quais são as dores dessas pessoas para ajudá-los no desenvolvimento, né? Então, ninguém aqui vai assumir responsabilidade por ninguém. Então, assim, olha, mas as pessoas precisam de ajuda, orientação, e aí a gente capacita a liderança nesse sentido, né? Desde o primeiro nível de liderança, né, com o programa de primeira liderança, até líderes de líderes, executivos, né? Cada nível tem o seu conteúdo, o seu objetivo, mas a base é justamente essa: capacitar bons primeiros líderes para abastecermos o pipeline futuramente. Eu me lembrei de uma reunião também com um cliente em que o RH falou: Rodrigo, aqui os processos estão cada vez mais automatizados, né? O líder, na verdade, é um bom gestor. Tem relatórios práticos, rápidos, está tudo mais automatizado. Só que ele faz um excelente papel como gestor de resultado, de processos e análise, mas ele não faz um papel como líder, né? Ele não inspira as pessoas, ele não consegue desenvolver as pessoas, trabalhar com os liderados. E ele, né, por onde eu começo, né? Então, acredite se quiser, ainda tem cenários como esse nas empresas e cada vez mais comum, com a tecnologia agora cada vez mais avançando. Então, o RH pede muita ajuda para a Conquer para ver como que a gente desenha essa jornada de liderança para esse líder, que nesse caso é muito mais um gestor do que um próprio líder de equipe mesmo, de time, que inspira, que transforma as pessoas, que desenvolve as pessoas ali. Então, me lembrei dessa reunião fatídica em que a gente conseguiu ajudar essa empresa. E a Tatiana falou também que na fábrica vocês trabalham também ali alguns líderes, né? Então, a gente fez uma reunião também com uma grande fabricante de produtos alimentícios recentemente e fechamos um projeto com eles de uma trilha de 24 horas de liderança, porque os líderes da fábrica são muito bons tecnicamente ali na linha de produção, mas estavam muito ríspidos e não conseguiam lidar com as pessoas e nunca tiveram um treinamento, né? Eram ótimos operários ali, ficaram como líderes, foram promovidos e não sabiam como trabalhar. Então, na Conquer, a gente se encontra com muitas situações como essa, né? Desde líderes que trabalham em fábricas, líderes de campo, também na área comercial, que trabalham em campo, líderes de todos os tipos. Então, me lembrei aqui que não importa a sua liderança, de onde ela trabalha, dentro do escritório, na rua ou na fábrica, a gente consegue transformar essa liderança numa jornada online, presencial, em plataformas, cursos gravados, microlearning. Então, a gente tem múltiplos formatos para, dependendo da pessoa, da turma, conseguir aprender a liderança. André, você ia comentar alguma coisa? Sim, não, o Rodrigo falou de um caso aí que ele viveu, eu também lembrei de um aqui, né? Sempre nas interações assim, que a gente faz com esse público, eu faço uma pergunta também provocativa, no sentido assim, olha, como que você organiza a sua agenda semanal, né? Uhum. Eu já sei, assim, algumas respostas. Então, assim, eu tenho relatório global, eu tenho avaliação financeira, eu tenho um monte de coisa. Mas você coloca no seu Outlook um espaço dedicado a desenvolver pessoas? Então, assim, essa é uma provocação que normalmente eu escuto. Não, realmente é desafiador, né? Assim, ou já escutei também muitas vezes, né, nesses longos anos aí, trabalhando, assim, se der tempo eu faço, né? Então, assim, e aí a pergunta assim, mas por quê? Se der tempo? Você não acha importante? E aí depois desenrola toda uma conversa. Mas essa provocação faz as pessoas refletirem, né? Assim, quanto eu estou como líder dedicando tempo para ouvir e pensar
no desenvolvimento da minha equipe, né? Afinal de contas, eu tenho também uma responsabilidade em formar meus sucessores, né? Então, isso tem que estar sendo feito constantemente. Sim. Perfeito. E pegando esse gancho, Tatiana, quero trazer uma pergunta aqui, ó, do pessoal que tá falando assim, muitos comentários, assim, que realmente passa por isso, com desafios para engajar C-Level, com desafios, como o Rô comentou aqui, com relação a diferentes, né, pipelines na fábrica, no campo e tudo mais. Mas uma pergunta aqui, Tatiana, veio que como é que você faz, né? Se você tem uma empresa que você precisa disseminar a cultura, mas os líderes, eles geram muito conflitos e não são construtivos. Então, como é que você desenvolve esses pipelines? Como você gera a cultura? Se existem muito conflito, muito problema de comunicação. Então, quais são as dicas, né, que você poderia dar para esse tipo de situação? Eu acho que eu já tive algumas vivências, né? Não nessa empresa que eu estou nesse momento, mas em outras. E a gente teve que fazer um treinamento de liderança muito voltado para esse assunto de administração de conflito, para comunicação eficaz, né? Como competência essencial não só de liderança, mas da empresa, né? Eu acho que esse é um ponto, dependendo da dimensão, né, dessa situação, não adianta você trabalhar só na liderança, você tem que ir até lá embaixo também, né? E foi muito interessante, foi muito importante como que os problemas que tinham, na verdade, não eram problemas, eram exatamente a comunicação mal administrada, mal trabalhada, o feedback mal dado, né? Eu lembro que a gente tinha canal de denúncias, aparecia denúncia lá do tipo assim, meu chefe não conversa comigo, né? Então, o canal de denúncia perdia um pouco o sentido da importância do canal de denúncia, né? Então, assim, como que foi importante a gente realmente nós investimos numa trilha, né, tanto para os funcionários quanto para as lideranças, das competências essenciais da empresa. E depois trabalhamos, complementamos essa trilha depois para as lideranças. Mas quando as pessoas elas percebem isso, né, e aí começa esse comentário e isso tem que ser trabalhado de forma muito detalhada e muito personalizada mesmo para a realidade dessa empresa, né? Então, pesquisa de clima, avaliação de liderança 360 graus ou outros modelos, isso, diagnóstico, né? A gente tem que ter evidência para trazer realmente aquele programa que realmente vai atacar no ponto que precisa, porque muitas vezes está tendo a problemática, mas por assuntos muito simples, né? A pessoa não consegue ver o copo de água cheio, ela vê o que está faltando no copo, né? Onde falta água, não o tanto de água que tem dentro do copo, né? Porque não está bem trabalhada essa comunicação. Excelente, pessoal aqui adorando os comentários, elogiando a beça, tanto a Tatiana quanto a André, muito bom. E para fazer, né, quem está acostumado com os nossos eventos aqui do RH Week da Escola Com, que nós temos uma fase muito de mão na massa. Então a gente gosta, André e Tatiana, de trazer uma ferramenta de tudo isso que vocês estão falando com um framework para ajudar esse RH, esse líder a desenvolver esse pipeline de liderança. Então eu vou agora para um momento mão na massa e também apresentar uma novidade super bacana aqui do Conquering Company. Então, vou pedir, por favor, para o nosso time colocar na tela que a gente vai fazer a nossa ferramenta aqui. Então, prepare papel e caneta, um print, que a gente vai entrar num momento bem mão na massa, que tem tudo a ver com o que a gente falou agora. Então, vamos colocar aqui a nossa ferramenta aqui do primeiro dia sobre pipeline de liderança. Quero começar com essa frase aqui da Oprah, que fala que você tem que saber o que acende a luz em você, para que da sua própria maneira você possa iluminar o mundo. Então a pergunta é, o quanto que você, como RH, está se desenvolvendo e também está desenvolvendo o pipeline do eu líder, né? Então o Rancharan, vários estudiosos falam, né, de todas essas fases que o líder passa no pipeline. Então o quanto que você está olhando um pouco para os seus propósitos, para a sua agenda como líder, para desenvolver um programa bem alinhado aí para desenvolver o negócio
negócio. É legal pegar fontes de mercado, trocar aqui com escolas como a nossa, da Conquering Company, mas é também importante você mapear essas necessidades do líder até para ser assertivo no seu programa de desenvolvimento. Então, por isso, você precisa desenvolver o Leadership Value Proposition, ou seja, qual que é o valor que esse líder está gerando para o negócio, para as pessoas, de impacto para os seus clientes. Se a sua jornada do colaborador, a gente vai falar muito disso amanhã, se ela não tiver o colaborador no centro, né? Como é que você também vai de dentro para fora olhar para os seus clientes? E aí eu quero trazer uma ferramenta bem massa aqui, que é para você, RH, montar o seu programa de desenvolvimento, e isso vai ser bem massa aqui, né, para você montar aí para cada um, né, independentemente do pipeline, da primeira liderança, a média e a alta liderança, você precisa desenvolver esses 5 pilares. Talvez para cada pipeline tenha um que esteja muito mais em foco. Então, primeiro pouco você precisa trabalhar aqui a autogestão, né? Então, você precisa trabalhar autogestão, visão, performance, engajamento e a parte do colaborador. Quando a gente fala de autogestão, RH, os seus programas de desenvolvimento da liderança está trabalhando a autogestão? Então, é um pouco do que a Tatiana e o André falaram, né? O quanto que o líder ele está se autoconhecendo, olhando a sua agenda para se desenvolver, para desenvolver as outras pessoas. Então, o quanto que a sua agenda do seu treinamento de liderança desenvolve esses líderes, né? Da sua autogestão. Visão. O quanto hoje você tem, né, programas que vão desenvolver a parte de metas, OKRs, KPIs. Muitas vezes o líder, o time ele desengaja porque os papéis não estão claros para o nosso time, né? Ele não está em forma transparente o que é esperado dele. Então, você precisa desenvolver num programa de liderança a ambidestria, ou seja, a inovação e também você poder trabalhar a base, né, o seu 80-20, os seus processos. Na parte de performance, olhar para os rituais, o que vai fazer esse time ele estar engajado para crescer cada vez mais? Como é que você reverte baixa performance? Em engajamento, quais são as ferramentas para reforçar valores e ter o time como embaixador de cultura? Qual é a proposta de valor que você coloca aí na sua marca empregadora, RH, e também para o líder também se desenvolver? E por fim, como você desenvolve os seus colaboradores, né? As expectativas do colaborador, os sonhos dos colaboradores, os PDIs, colocar o colaborador no centro e não para desenvolver ele e não, né, fazer um reporte de atividades, né? As pessoas querem falar delas também. Então, para cada pipeline, você pode ser que na primeira liderança precisa trabalhar mais a autogestão, dar ferramentas de performance. Na média liderança, você trabalhar muito mais engajamento, feedback ali, o espaço do colaborador, e num C-level trabalhar muito a visão. Então, esse é uma forma completa de você trabalhar inteligência emocional, segurança psicológica, toda essa bagagem aí de liderança. E é por isso que a gente quer aqui, né, falar de uma baita novidade. Então, essa é uma ferramenta, né, que eu gosto, né, já fiz uma reunião com todos os líderes aqui do Incompany, onde nós fizemos uma avaliação de 1 a 5. Como que você está nesse pilar de autogestão? Como você está no de colaborador? Qual é o pilar que é um ponto forte teu? Então, essa é uma ferramenta que você pode usar nos seus treinamentos e também para avaliar a sua liderança e também se avaliar, RH. E pensando nisso, a gente tem uma super novidade aqui, que tanto eu e o Rô, a gente quer trazer aqui para ti com relação ao Conquering Company, onde nós somos aí especialistas, né? Nós somos aí um parceiro muito estratégico, onde nós temos uma missão aí de desenvolver os líderes, o seu negócio, a sua cultura, e ser um parceiro aí do RH e todo o time aí de gente que cuida de gente. Então, né, nós desenvolvemos, por que as pessoas amam, né, a Conquering Company? Porque nós temos uma jornada de experiência tanto para o nosso cliente, que é o nosso RH, o nosso líder, quanto também para os participantes. Desde uma jornada de engajamento, do encantamento, uma jornada para esse cliente co-criada com diagnóstico, interação. Nós temos um time que está olhando sempre para o mercado, de forma aí com indicadores. Então, a gente tem um time aí
também para cuidar dos nossos professores e dar a melhor experiência de ensino. E nós temos aí jornadas, os nossos programas tanto de liderança, de soft skills, inovação, programas especiais e também gestão e negócios. Também em formatos de aulas ao vivo, como nós falamos, né, para você engajar, basta você ter aí criatividade, estado de presença para você desenvolver o melhor formato para sua liderança. E a Conquering Company apoia aí, seja no presencial, seja nas palestras, seja em plataformas e conteúdos gravados, personalizados à necessidade, porque as pessoas, né, cada pipeline tem uma necessidade de desenvolvimento. E nós temos uma baita novidade, que é um lançamento de uma jornada de liderança, onde nós co-criamos aí com vários clientes que nós desenvolvemos mais de 500 treinamentos, mais de 15 mil líderes que foram treinados conosco e uma média de avaliação aí de 9,6, assim como o iFood, entre outros clientes aqui, que são um baita parceiro nosso aqui de liderança. Então, é um lançamento onde nós entendemos nesse momento de gestão de mudanças, engajamento, cultura, olhando para esses pipelines, como a gente pode desenvolver aí e ser parceiro estratégico desses RHs. Os líderes que se desenvolvem com a gente, eles engajam o time, criam times de alta performance, sabem desdobrar a estratégia e também montam planos aí poderosos para a execução, além de uma cultura muito alinhada. Então, quais são os benefícios desses programas que a gente apoia necessidades aí, como o Rô comentou, de líderes de fábrica, de campo, de comercial, líderes que realmente estão na primeira liderança ou até C-level. Nós temos jornadas personalizadas a esse momento, nós temos uma aprendizagem muito ativa, conteúdos atuais, com um diagnóstico completo da necessidade aí de desenvolvimento do seu líder, além de todo um material de apoio para fazer uma jornada aí muito de encantamento e ferramentas práticas para o seu líder colocar aí em prática, sair com um plano estratégico de desenvolvimento. Nós temos dentro do nosso programa, né, nós temos aí um pipeline para desenvolver aí 3 níveis. A primeira liderança, trabalhando muito essa autogestão, trabalhar a média liderança, onde nós vamos aí formar novos líderes, trabalhar engajamento, cultura com ferramentas mão na massa e também uma questão de C-level, né, desenvolver todos esses diretores, esses presidentes de empresa com decisões que mudam o jogo, que geram inspiração e impacto para desenvolver não só uma cultura colaborativa, mas estratégias de inovação, que também são programas que nós temos aqui para alta liderança. Além disso, né, nós temos experiências adicionais nesse programa que foram citadas aqui, que também nós temos dentro do desenvolvimento dos próprios líderes da Conquer, que é desde um kit boas-vindas, mentorias, jornadas híbridas, painéis de líderes, assessments personalizados e um desenvolvimento de projetos práticos para o seu líder ter um plano aí para os 90 dias para realmente colocar em prática uma jornada bem completa para desenvolver todo esse pipeline. Bem, se você quiser bater um papo com a gente aqui, a gente está super à disposição. Então, se você é RH, se você é líder, tem interesse em desenvolver o pipeline de liderança, você quer levar, né, um treinamento extremamente assertivo, com uma avaliação aí, que nós já aceleramos mais aí, né, no Conquering Company, 250 mil pessoas, 15 mil líderes em diversos níveis, em todo o Brasil, fora do Brasil. Conheço o Conquering Company, né, e essa jornada de liderança que nós estamos aqui trazendo para vocês exclusivamente. Então, para você saber mais, basta ali entrar no nosso link para conhecer mais e também no QR Code e chamar a gente adora trocar aqui, o Rô trouxe dados, tendências, a gente adora desenvolver planejamento estratégico junto com esse RH das verbas. Então, basta chamar a gente que o nosso time todo está preparado para desenvolver contigo a melhor jornada de liderança ou treinamentos aí no modo geral
para a sua empresa. Então, não deixa aí, né, de procurar o Conquering Company para trocar sobre as principais necessidades aí alinhadas com experts de mercados. Nós temos mais de 300 professores com muita experiência para trocar aí com todo o seu time. A gente vai desenhar essa melhor jornada possível. E eu queria, né, trazer aqui os nossos convidados, né, para a gente trocar um pouquinho mais, né? A galera falando aqui, né, de várias coisas que tem usado, né, que é importante a gente trabalhar, né, a qualidade dessa liderança, todo esse pipeline, né? Então, hoje a gente vê aqui, ó, que as pessoas esquecem de desenvolver, desenvolvem muitas outras pessoas, esquecem de se desenvolver, né? Então, isso também vale para o próprio RH, né? A gente desenvolve muita gente, então, quais são os programas que a gente também vai ter desenvolvimento para desenvolver a liderança do próprio RH, né? E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? A gente está falando muito do pipeline de liderança, né? Como desenvolver o próprio RH para se preparar para desenvolver esses líderes, né? Então, quais são os skills, as coisas que o RH precisa desenvolver nele para que ele possa também criar boas estratégias aí de desenvolvimento para suas lideranças? Tati? Abrir esse microfone. Desculpa. Agora foi. João. Eu falo que ser recursos humanos é uma responsabilidade tão grande, né, que cada vez eu me questiono, será que nós estamos treinando e desenvolvendo os RHs da forma correta, né? Uma forma que eu sempre estimulo a equipe, porque eu falo, a gente treina nas partes técnicas, nos assuntos técnicos, mas eu gostaria que eles fossem treinados numa competência que é se inspirar, né? E como que eu consigo desenvolver a minha equipe? Eu coloquei na agenda deles, olha, é um benchmark, vocês têm que fazer uma consulta no seu network, nas empresas que vocês têm conhecimento, conhecem, ou eu indico, mas a gente tem que ter a troca, né? Essa troca, essa parceria de troca entre RHs, entre empresas, isso é muito rico. Isso forma, né? Eu falo que a gente sempre olha para a grama do vizinho achando que a do vizinho é melhor. E a gente tem que aprender a olhar para a nossa grama e falar assim, nossa, a minha é tão verde quanto, mas deixa eu dar uma caprichada nisso aqui, né? Então, quando a gente olha para o que os outros estão fazendo, a cultura da empresa não tem jeito, não é igual. Então, para o RH ser RH, ele tem que primeiro entender a cultura da empresa. Uma vez que conhece a cultura da empresa, as necessidades das lideranças das pessoas, e aí nós temos ferramentas internas diversas, são várias as pesquisas, os assessments, né? Então, riqueza de informação nós temos. O que a gente pode buscar lá fora para se inspirar? Né? Então, eu acho que isso foi um grande aprendizado que eu tive, que a gente tem que se treinar constantemente. E eu coloco muito isso para a minha equipe, né? Vai para fora, né? Olha para fora, pergunta, compartilha o que nós estamos fazendo e pergunta o que vocês estão fazendo também. Né? Que é assim que a gente vai se desenvolver e vai melhorar a nossa realidade interna. André, algum ponto aí para agregar onde que o RH precisa se desenvolver? Sim, eu acho que eu adicionaria a capacidade da gente nos comunicarmos com as pessoas. Porque hoje há diferentes canais, né, de comunicação, né? E o fator de engajamento, ele vai mudando de acordo com o que o público procura. Então, assim, a facilidade que nós temos hoje em nos comunicar é muito grande, né? Isso não significa que nos comunicamos bem, né? De uma forma estratégica. Então, acho que esse é um ponto, né? Para comunicar bem, a gente tem que ter outra habilidade, é ouvir bem, é praticar a escuta ativa, né? Não é porque somos RH que sabemos todas as coisas, né? Não foram coisas do passado que vão nos levar a ter um bom resultado no futuro. Então, assim, saber ouvir e usar bem as ferramentas e uma estratégia boa de comunicação, eu acho que é primordial, né, nesse mundo que a gente vive hoje. Bom, e Rô, queria fazer uma pergunta para o Rô aqui. Rô, você conversa com vários RHs e também na tua experiência como líder, assim, quais são as principais dores que você percebe que
os RHs têm, né, com relação às lideranças, assim, né? Porque a gente tem vários portes, né? Pequena, média, enterprise, empresas que às vezes, né, são segmentos específicos, mas tem muita diferença, sim. Normalmente caem sempre no mesmo lugar, né? Dependendo do pipeline. Quais são essas principais dores aqui, com tudo que a gente foi trocando aqui? Eu acho que tem muita coisa que o André e a Tatiana falaram, que é comunicação. E aí eu queria trazer um puxado que muita gente fala de feedback, mas poucas pessoas conseguem praticar verdadeiramente, né? Conseguem construir um feedback assertivo para aquela pessoa melhorar. Comunicação, assim, é disparado. A outra, dentro dos top 3, vou trazer 3 pontos aqui. Comunicação, outra, engajamento. Então, os desafios do engajamento. Como que o líder trabalha? A gente falou um pouquinho disso aqui também, né? Como que o líder trabalha esse engajamento com os liderados? Como ele trabalha isso com os pares deles, né? E com a liderança dele também. Então, o engajamento é um ponto muito forte de dor para equipes diversas, né? Hoje a gente tem pessoas de diversas idades, com uma diversidade também muito forte em cada vez mais nas empresas. Então, como que eu trabalho com essas pessoas diferentes, perfis e gerações, e com essa diversidade dentro do meu time? E também, acho que um ponto muito forte é o líder aliado à estratégia de negócio, né? Aí, muito voltado para média e alta gerência, é uma dor muito presente. Como que o líder trabalha não só o motor 1 ali, né, da operação dele, do dia a dia com os líderes, com os liderados deles, mas também ele olha como o motor 2 ali numa ambidestria da liderança, o futuro, né? Como ele olha o negócio lá na frente, como ele inova dentro da área dele, como ele inspira os liderados deles a fazer diferente, a melhorar, buscando sempre a raiz do negócio da companhia. Essa visão estratégica de negócio, nesse motor 2 que eu digo da ambidestria, é um dos pontos fortes também que as empresas trazem de dor para nós, para a gente conseguir ajudá-los nessa liderança. Então, são esses 3 aí. Poderia citar mais alguns, mas são um dos principais que a gente trabalha. Muito bom, muito bom. E a gente vai desenvolvendo essas necessidades, né, junto e construindo junto, né? Acho que o mais importante é isso. E aí, assim, a gente começa indo, né, para nossa reta final aqui, Tatiana e André, assim, e o pessoal aqui amando, falando, né, muitas coisas sobre feedbacks, desafios que tem, de líderes que têm dificuldade para ouvir, de falta de empatia. Então, nos programas de liderança, muito mais do que dar ferramental para esses líderes, é também trabalhar esses skills desses líderes, né, ali da autogestão. E aí tem muitas coisas, muitas iniciativas, a cabeça já fica aqui, né? Eu mesma, como líder, também sou gente de gestão aqui da Conquer, fico sempre pensando, meu Deus, o que podemos fazer para melhorar? Por onde começar? Né? Então, André, de tudo que nós falamos, você falou assim: olha, quero dar uma sacada aqui, para onde a gente começa a desenvolver esse pipeline? Uau! Pergunta de $1 milhão, hein? Né? A fórmula de sucesso, né? Bom, vamos lá. Eu acho que assim a primeira coisa é nós acreditarmos nas nossas ferramentas, sabe, nas nossas soluções. Muitas vezes a gente, né, a Tatiana comentou, olha para a grama do vizinho que é mais verde e tudo mais, só que a gente faz muita coisa boa, né? E isso acaba assim, parece que a gente, poxa, mas foi só mais uma ação, né? E na verdade a gente precisa potencializar isso. É muito tempo, é muito trabalho, é muita gente envolvida. Então, quando nós lançamos um programa, um treinamento, uma ação, né, qualquer de liderança ou de engajamento, então, assim, a gente precisa acreditar que aquilo vai dar certo, né? Então, pode ser que algo funcione bem para mim, não para a Tatiana, ou vice-versa. Então, o olhar para fora é importante, mas a gente precisa acreditar, né? Estar próximos aos líderes, e, assim, entregar resultados, né? Então, acho que tem um fator aqui importante, que é você entregar resultados dentro das regras do jogo, construir um relacionamento saudável, sustentável e ser reconhecido por algo bom que você faz. E isso não para, essa roda não para de girar, né? Então, eu acho que essa seria a primeira etapa. E aí, uma dica, eu acho que a gente está com diferentes níveis de profissionais de RH aqui, assim, para quem está começando na área, né, assim, falei da escuta ativa,
ouçam, né, os líderes mais experientes, tanto de RH quanto de outras áreas. Para quem já é mais senior, né, acredite no seu potencial, compartilhe. E para quem está no meio do caminho, né, tenha paciência, né, que assim, o processo de desenvolvimento não funciona como um vídeo do TikTok, né, e assim, a gente vai aprendendo no dia a dia a lidar com as situações. Muito bom. Tatiana? Eu não vou falar mais do mesmo, não. Acho que ele já falou tanta coisa que eu falaria. E eu só complementaria assim que eu acho que a pessoa ela tem que saber também o momento de dar um passo e falar assim, deixa eu repensar tudo aquilo que a gente tem, né? Precisa de mais? Ou com o que eu tenho eu posso melhorar e reforçar, fortalecer, né? Eu vejo uma experiência nossa na empresa, o tanto de ação que a gente tem. E aí eu falei assim, mas nós vamos fazer mais para quê? Vamos melhorar o que a gente já tem, vamos dar um peso, um valor para o que a gente está fazendo, que vai dar certo. A gente vai trazer um valor agregado. Gente, desculpa. Imagina. Imagina, a gente faz parte do mundo que a gente está vivendo, os pets, Hoje está difícil aqui. Fica tranquila. E acho que é muito, né? Uma coisa que eu queria dizer RH, você não precisa fazer tudo sozinho, né? Contem com parceiros, contem com eventos como esse. A gente está tendo uma troca tão rica aqui, né? Em eventos como esse, como o RH Week. Contem com a Conquering Company, né? Você pode criar estratégias compartilhadas. Olha, o que funciona aqui, o que não funciona. Então, trocar aqui, né? A gente está à disposição para trazer eventos como esse, ferramentas como o RH Club, estratégias aqui como a Tatiana falou, o André. Então, a primeira coisa faça um mapeamento de quais são essas necessidades de liderança e contem com a gente aqui, com a Conquering Company, para desenvolver essa jornada de liderança. Seja a primeira liderança, então nesse momento, onde dói mais, eu tenho um investimento, vamos fazer nessa primeira liderança, ou vamos colocar aqui essa necessidade de engajamento, cultura, de performance, ou a alta liderança precisa trabalhar comunicação, inteligência emocional. Então, é muito importante também perguntar para esses líderes, mas também fazer um mapeamento aí de acordo com as necessidades que a gente fala na Conquer, né, como empresa, o que nos fez chegar até aqui, não necessariamente vai fazer o que a gente chegar lá. Então, quais são os pontos, né? Olhando para o futuro que a gente quer começar, o futuro é agora. Então, quais são essas skills que eu preciso desenvolver, né? Então, já agora, fazendo isso no orçamento, como a Tatiana falou, que já está desenhando, ou eu tenho um orçamento somente para agora, então conta aqui com a gente que a gente vai ter um prazer enorme em desenvolver. Uau, passou muito rápido aqui o primeiro dia, a galera aqui adorando, o pessoal aqui super curtindo, falando aqui, ó, agradecendo pra caramba, amando essa proposta, vocês deram várias dicas aqui sobre como melhorar a liderança, então eu queria demais aqui abrir um espaço aqui antes da gente fazer a última parte aqui nossa com a galera, queria deixar um espaço final aí para Tatiana e o André, enfim, agradecerem também, queria demais agradecer vocês pela troca, tô com a cabeça aqui, igual a galera aqui bombando, de ideias, de provocações, então fiquem à vontade aqui para deixar uma mensagem final para a galera. Vamos ver se eu consigo falar agora. Hoje o dia que não tá fácil, não. Mas vamos lá. Levanta ela, põe aqui no meio da conversa. O microfone, alguma coisa acontece aqui. Eu deixaria aqui alguns recados, né? Eu não sei se a maioria dos profissionais que estão participando aqui com a gente são de RH ou não, mas eu acho que como líder, como RH, né, como parte integrante de uma empresa, a gente tem que realmente querer fazer dar certo a cultura da empresa. Né, se autodesenvolver, o papel de desenvolvimento não é só da empresa, né, é de cada um de nós. Nós temos que ser CEOs da nossa própria carreira, né, buscar esse autodesenvolvimento. Assessment é uma ferramenta riquíssima para você se autoconhecer. O pipeline de liderança hoje ele começa com assessment, a trilha e a forma como a gente planeja quem está ready now para uma posição, quem está preparado para a posição daqui a 1 a 3 anos, 5,
tudo amarrado, né? Então, não precisa de ficar inventando coisa nova. Nós temos as ferramentas dentro da empresa, vamos valorizar e buscar lá fora tudo aquilo que a gente não precisa e que a gente está vendo que está faltando, né? Porque aí sim agrega valor. Porque se o RH começar aquela fazeção, se o líder começar não colocar um sentido, dar uma visão, um corpo, um shape para as ações que estão sendo feitas, as pessoas ficam confusas, né? Então, eu acho que foi tanta coisa rica falada aqui hoje, eu tomei tantas notas aqui, né, que eu falo que o aprendizado para mim também foi riquíssimo e eu queria agradecer aí a oportunidade e obrigada aí a participação no evento de hoje. Legal. Bom, da minha parte também, assim, super obrigado pelo convite, pela troca. Essa é uma maneira muito rica de a gente aprender, né? Então, faço das palavras da Tatiana as minhas. E recomendar que, assim, que as pessoas realmente sejam as protagonistas, né? Se você quer ver uma mudança, é meio clichêzão que eu vou falar, mas, assim, funciona, né? Então, se você quer ter mais feedback na sua área, comece dando feedback para o seu colega, dê um feedback para o seu gestor, né? Isso vai gerar um movimento, né? Então, assim, o RH precisa estar atento a isso, né? Estimulem as pessoas a serem as protagonistas da mudança que elas querem ver na organização. Comece pequeno, comece pela sua área, pelo seu escopo de trabalho. Se você tem uma equipe de uma pessoa, de 2 pessoas, faça que essa equipe seja a referência dentro da organização. Se você tem uma equipe de 100 pessoas, vai dar mais trabalho, mas comece pelas 100 pessoas, né? E assim, cada um tem um tamanho, uma complexidade, uma realidade, mas precisa começar, né? Então, precisa começar, olhar para frente, olhar o futuro e aprender ao longo da jornada. Isso que é o mais rico, né? Assim, é a questão do lifelong learning. Então, assim, eu não posso parar de aprender em nenhum momento, né? Seja através dos acertos, seja através dos erros, né? Isso que vai mover a organização a estar pronta para enfrentar qualquer desafio. Muito bom. Rô, palavras finais aí. Principalmente para o líder, né? Acho que pegando um gancho aqui do que o André comentou, procure entender mais o seu time, né? Quais são as dificuldades? Não espere também só o RH. A gente fala que esse evento é muito para os RHs, mas eu queria também mandar uma mensagem para os líderes aqui. Entenda quais são as dificuldades, os gaps que tem e leve isso para a companhia, né? Leve isso para o RH. Leve para o seu business partner, para a área de treinamento e desenvolvimento, né? Tenta levar essa priorização, porque o RH tem tanta coisa para fazer. Vocês viram aqui o André e a Tatiana falando, tem tanto planejamento estratégico de pessoas, tem tantas áreas, tantos pontos a trabalharem, e você, líder, que está preocupado com o seu time, precisa buscar isso frente ao RH. Precisa buscar essa priorização do desenvolvimento seu e do seu time com o RH. Então, tenta mapear. A Tatiana falou muito de assessment que o RH pode trazer. Você pode entender muito com o seu time também quais são os gaps a desenvolverem com eles e com você. Peça feedback, como o André comentou, para os seus liderados, né? E leva isso para uma priorização. E quem sabe a gente se reúne numa reunião para falar sobre trilha de liderança, formatos de treinamento, enfim, para a gente trabalhar junto, para a gente desenvolver você, o RH e os seus liderados aí. Então fica esse convite também para vocês nos acessarem e a gente marcar uma reunião. Muito bom, é só o primeiro dia aqui, galera. Tô empolgadíssima com essa noite aqui, cheio de energia. Tá só começando esse RH Week aqui do Conquering Company. E para você que quer saber o tema de amanhã aí, para já pegar todas essas ideias, já vir aí pronto para o segundo dia, amanhã tem um encontro e te espero aqui, eu e o Rô, para falarmos aí sobre cultura e engajamento e como a gente pode co-criar essa experiência do colaborador. Quem vai estar com a gente vai ter a Beatriz Nóbrega, que é superintendente executiva de gestão de gente e experiência do cliente no Banco Digio, e o Cadu Espósito, que é da casa aqui. O Cadu é nosso head aqui do Gente e Gestão da Escola Conquer. Bem, gente, a gente está aqui, né, no final, na finaleira.
E é padrão da Conquer aqui, a galera super agradecendo. Eu queria agradecer aqui todo mundo que esteve presente aqui com a gente, mandou seus comentários, trocou aqui sobre os desafios que tem, boas práticas, melhor investimento aí se você quer mudar alguma coisa, aumentar essa consciência até através aí, né, segundou num evento de trocar experiências. É muito massa, parabéns por essa agenda de desenvolvimento tua, líder, RH e todos nós aqui aprendendo um monte. E nós temos aqui, ó, 2 rituais aqui, né? Então, eu queria também agradecer todo o time aqui do Conquering Company que está fazendo o nosso backstage, que está trabalhando aqui nesse evento, e todo o timaço aqui do Conquering Company. São 130 Conquers só no InCompany para desenvolver a melhor ferramenta, e na Conquer 450 Conquers para desenvolver soluções educacionais para você. Nós temos 2 rituais aqui, André e Tatiana. Então, o primeiro deles é, para finalizar, a gente tem uma pose para foto aqui. Então, a galera normalmente gosta de marcar o @Conquering Company ou Escola Conquer, e seja nas redes sociais. Então, estou super à disposição para a gente trocar. Então, a gente vai fazer uma pose aqui do jeito que você quiser, e aí a gente faz a pausa para foto. Então, galera, prepara o print aqui, que agora é a hora de marcar a gente. Bora lá, Tatiana e André? Bora. Então, bora fazer uma pose aqui. Bora lá. Muito bom. E para terminar, a galera já fica esperando aqui, que é o nosso grito de guerra, né, Rô? Ou vai ou voa. Então, a gente tem aqui um grito de guerra, que quem já está acostumado com as nossas aulas, com nossos eventos, sabe que a gente gosta de fazer, terminar para cima, com energia, que é gritar ou vai ou voa. Então, você que está aí, coloca no chat ali ou vai ou voa, vai ou voa. E para tudo que é bom, a gente precisa falar em voz alta. Então, eu queria convidar Tatiana e André para a gente fazer a contagem regressiva do 3, 2, 1 e a gente fechar essa noite aqui do RH Week com tudo, com o nosso Vai ou Voa. Bora lá? Bora. Então vamos, Bora. galera. Já sabem aqui, ó, coloca o Vai ou Voa. Muito obrigada por essa noite e eu espero vocês amanhã. Bora lá no 3, 2, 1, Rô? Bora. Então vamos lá. 3, 3, 2, 1, ou vai ou voa! Obrigada, Valeu, galera. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada.